A paz do Senhor, igreja. Vamos mais uma vez estar, aleluia, aprendendo com Jesus. E hoje o tema que dá continuidade no vídeo anterior, aqui fala aprendendo com Jesus a ser humilde. Em João 13, do 1 ao 15, a palavra do Senhor vai nos falar acerca da humildade de Jesus, a respeito de ser humilde. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus e que estava no mundo, amou até o fim. E acabada a ceia, e tendo já o diabo insinuado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o que traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que lhe estava cingindo. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que faço não sabeis tu agora, mas sabereis depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus lhe disse: Aquele que já está lavado não necessita de lavar senão só os pés, pois o do mais todo está limpo. Ora, vós está limpo, mas nem todos. Porque bem sabia que ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vós tenho feito? Vós me chama mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também devereis lavar os pés uns dos outros. Porque, versículo 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que me enviou. Verso 17. Sabei que estas coisas bem-aventurados sois se a fizerdes. Exemplo, aleluia, da humildade de Jesus Cristo para o depósito da graça em nossos corações. O que é humildade? Às vezes a gente tenta definir o que é isso, mas o dicionário da língua portuguesa fala que a humildade é a virtude com qual manifestamos o sentimento de nossa fraqueza e também modéstia, pobreza, demonstração do respeito, submissão e sentimento de inferioridade. Alguém definiu a humildade como a virtude que, quando você descobre que a possui, ou acabou de perder. Talvez esta seja a qualidade mais difícil de se desenvolver na vida de uma pessoa cristã. Porque a nossa natureza pecaminosa, originada de Lúcifer no céu,
tem se fundado no orgulho de que o traço do caráter antônimo da humildade. No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre esse caráter de Lúcifer, que está em Ezequiel e Isaías. Ezequiel 28 e Isaías 14. Os discípulos de Jesus viviam discutindo entre si qual deles deveria ser o maior no reino de Cristo, pois não entendia a missão do Salvador. Acreditavam que ele viera para estabelecer o seu reino aqui nesta terra, ao qual esperava ocupar posições mais elevadas. Não vou entrar em discurso sobre isso, porque aqui nós estamos falando de ensinamento, de ser humilde, de se humilhar, não de exaltação. Para ensinar-lhes a lição da humildade, virtude que todo verdadeiro cristão deve possuir, Jesus tomou um pequeno menino e colocou no meio deles. Afirmou que eles não se tornassem como menino de maneira nenhuma entraria no reino dos céus. De maneira geral, as crianças apresentam no seu comportamento algumas características que definem de maneira prática a virtude da humildade. Simplicidade, dependência dos pais, ausência de arrogância e facilidade de se esquecer totalmente de qualquer coisa ofensiva ou de qualquer coisa que recebeu. Esta característica deve ser definida no comportamento dos seguidores de Cristo, dos cristãos que receberam a Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. O desejo que supremacia e altivez de espírito causa aquele que Lúcifer no céu. Se ele tivesse verdadeiramente desejado ser semelhante ao Altíssimo, nunca teria pecado e nem sido expulso do céu. Pois o caráter de Deus se assemelha, se manifesta em abnegação, serviço por suas criaturas. O que Lúcifer desejava mesmo era o poder e a honra de Deus, mas não as suas qualidades. Enquanto Lúcifer reputava para si a honra de ser igual a Deus, Jesus, que era verdadeiramente Deus como o Pai, aniquilou-se a si mesmo, tornando-se a forma de servo. Já falamos sobre isso, Filipenses. Fazendo que se semelhante aos homens e achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Está em Filipenses, capítulo 2, do versos 7 e 8. Devemos olhar para Jesus e procurar imitá-lo na sua simplicidade, na total dependência do Pai, na qual ausência de ignorância e na facilidade que ele demonstrava em perdoar aqueles que o tinham ofendido e manifestava. Dessa maneira, estabelecemos e aprendemos a desenvolver a mais fácil, a mais difícil das virtudes cristãs, a humildade. Foi isso que ele nos ensinou quando disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Está em Mateus 11, 29. Com essas palavras, o Senhor Jesus nos desafia a submetermos a nossa maneira de viver à disciplina que ele próprio adotou para a sua vida. Aquele que é verdadeiramente humilde reconhecerá sua total dependência de Deus e se colocará à vontade do Senhor e às necessidades dos seus semelhantes antes que a sua própria. Somente meditando na vida de Cristo e procurando tirar lições de exemplo que ele nos deixou, glória a Jesus,
podemos ser humildes como ele foi. É um desafio muito grande que Jesus propôs para a igreja. Ser humilde, ser igual a uma criança. A criança, ela faz as suas coisas porque ela está buscando ainda entendimento. Algumas coisas nós percebemos nossos filhos que eles fazem por falta de instrução. E quando a gente vai instruir, ou seja, a gente relata o que ele aprontou, o que foi feito, ele acaba esquecendo. E com isso ele vai adquirindo aperfeiçoamento no meio do relacionamento familiar. Dessa forma que nós venhamos ser, Jesus Cristo quer que nós venhamos ser igual crianças, senão a gente não vai ter o nosso acesso no céu. Amém? Esta é a mensagem de hoje. Vamos nos entregar à humilhação perante os pés do Senhor. Ninguém quer fazer isso, mas a palavra do Senhor fala que aqueles que se humilharem aqui nesta terra, um favor do reino será exaltado no reino de Deus. Vamos deixar de lado a soberba, a discórdia, a contenda, o rancor, o ódio, aquilo que nos distancia de Deus, para praticar as boas novas da paz, anunciando o ID da salvação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqueles que estão com as vidas, com as mãos atadas, com as mentes presas por Satanás. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha dar entendimento e sabedoria. Que o amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha ser com todos aqueles que esperam a volta do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Amém? Deus abençoe a todos.